A honra de ouvir o professor Dr. Carlos Monteiro sobre o porquê as recomendações para uma alimentação saudável devem levar em conta a extensão e o propósito do processamento dos alimentos. Carlos Monteiro é professor titular do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, é coordenador científico do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo. Com a palavra, doutor Carlos. Muito obrigado. Gostaria de iniciar agradecendo o convite para estar com vocês aqui hoje. Queria cumprimentar também meus colegas, Gisele, meus colegas todos do Ministério da Saúde, meus colegas da OPAS, da OMS, da FAO, representantes dos vários países que temos aqui hoje nessa reunião. E vou começar vou compartilhar a minha tela. Então, muito bem. O tema da minha apresentação é uma pergunta, né? Por que guias alimentares devem levar em conta o processamento dos alimentos? Meus slides estão em inglês, mas eu vou falar em português. Então, vou começar tentando responder por que hoje em dia nós não podemos ignorar a questão do processamento de alimentos quando a gente faz recomendações sobre alimentação saudável. Em seguida, vamos ver uma classificação de alimentos que leva em conta o processamento de alimentos. A partir daí, vamos ver evidências epidemiológicas que mostram que um dos grupos dessa classificação nova de alimentos, que é o grupo de alimentos ultraprocessados, como ele se relaciona com a qualidade da dieta e com o estado de saúde da população. E vamos ver, finalmente, algumas guias alimentares que se baseiam nessa classificação. A primeira pergunta é por que no século passado a questão do processamento de alimentos era menos importante, mas se tornou tão importante nos dias atuais? Aí uma série de razões. A primeira razão, mais óbvia, é que o conteúdo de nutrientes críticos nos alimentos é hoje pesadamente determinado pelo processamento de alimentos. E como nutrientes críticos, eu quero me referir aqui ao sódio, a gorduras saturadas, a gorduras trans, e também aos nutrientes protetores, proteínas, fibras, micronutrientes. Mas, igualmente importante, é o fato de que, nos alimentos, claro que os nutrientes são muito importantes, né, que vão definir o perfil nutricional da dieta, mas os alimentos eles têm outras características que também influenciam as condições de saúde, a começar pela matriz alimentar, ou seja, as interações físicas e químicas que existem entre os compostos químicos que a gente encontra nos alimentos. Essa matriz alimentar ela pode ser alterada, ela pode ser destruída pelo processamento de alimentos, dependendo do tipo de processamento. Um segundo aspecto importante é que os alimentos eles não só contêm nutrientes, mas eles contêm outros compostos químicos que não são formalmente reconhecidos como nutrientes, mas são muito importantes para a proteção da saúde, por exemplo, os antioxidantes. Outro aspecto importante é que os alimentos, devido ao processamento, eles podem se tornar veículos de substâncias químicas estranhas aos alimentos e estranhas também ao nosso metabolismo, que a gente chama de xenobiótico, né? O mais óbvio é xenobióticos são os aditivos, presentes cada vez em número maior nos alimentos, mas também substâncias que são liberadas pela embalagem de alguns alimentos, que são disruptores endócrinos importantes, e até substâncias que são geradas pelo processamento, sobretudo quando esse processamento é muito agressivo, incluindo alta temperatura e alta pressão. Há também características várias dos alimentos, como textura, palatabilidade, a saciedade que eles proporcionam, que são características que também... Tem alguém com o microfone aberto, não dá para fazer a tradução. Influenciam
a nossa condição de saúde, aí especificamente a nossa capacidade de regular o balanço energético, portanto, de prevenir a obesidade. E, finalmente, os modos de comer, né? Como a gente come, quando, onde, com quem, isso também influencia as condições de saúde, sobretudo, outra vez, o equilíbrio do balanço energético. O fato de que o processamento de alimentos é importante, se tornou muito importante nos nossos dias, vem sendo consensualmente reconhecido. Por exemplo, essa publicação de 2019 da OMS e da FAO, que estabelece princípios para a alimentação saudável, diz logo no princípio, no segundo princípio, que a alimentação saudável ela é baseada numa grande variedade de alimentos não processados ou minimamente processados e sem a presença de alimentos altamente processados. O que não é consenso ainda é o que são alimentos minimamente processados, o que são alimentos altamente processados, né? Para isso, a gente precisa de uma classificação de alimentos de acordo com o processamento, e essa é a classificação nova que eu vou apresentar para vocês agora. A classificação nova foi apresentada, o embrião dela, em 2009, ela foi refinada e está presente nesses artigos que eu estou mostrando agora para vocês. Para entender um pouco a classificação nova, é importante a gente entender onde o processamento de alimentos se situa dentro do sistema alimentar. O processamento de alimentos, ou a indústria que processa os alimentos, ela está entre a agricultura, que é o verdadeiro local onde são produzidos os alimentos, a indústria apenas transforma esses alimentos em produtos, né? E, então, a indústria está entre a agricultura e a cozinha, onde os alimentos são preparados, ou diretamente entre a agricultura e o consumidor, no caso de alimentos prontos para consumo. Muito poucos alimentos não são processados, não passam pela indústria, né? Algumas frutas, algumas hortaliças, mas a grande maioria de alimentos passa pelo processamento. Agora, dividir os alimentos em processados e não processados não faria nenhum sentido, porque a grande maioria dos alimentos ela é processada. O que a classificação nova faz é agrupar os alimentos segundo o processamento, levando em conta, particularmente, qual foi o propósito do processamento utilizado na produção daquele produto alimentício. Nós temos 3 propósitos importantes do processamento de alimentos. O processamento é uma atividade humana milenar, né? Mas por que o ser humano, as sociedades humanas processam os alimentos? Basicamente, para aumentar a duração dos alimentos, para facilitar a preparação desses alimentos e, às vezes, para aprimorar as propriedades sensoriais desses alimentos. Exemplos, o macarrão, né? O azeite de oliva e o queijo. Nesses 3 casos, nós vemos esses 3 propósitos muito claramente estabelecidos. E, na realidade, os padrões tradicionais de alimentação são muito compostos de alimentos não processados, né? Frutas, hortaliças, por exemplo, e esses 3 grupos de alimentos que eu mencionei aqui, que são os 3 primeiros grupos da classificação nova, né? Classificação nova, então, o grupo 1 é alimentos in natura ou minimamente processados, o segundo grupo de ingredientes culinários processados e o terceiro de alimentos processados, que nada mais são do que a junção do primeiro e do segundo grupo. Não é? Que processos eu utilizo para chegar no grupo 1, grupo 2 e 3 da nova? Processos físicos, da sua maioria, remoção de partes não comestíveis, secagem, congelamento, fermentação, pasteurização, moagem, não é? Centrifugação, no caso dos ingredientes culinários, uso de sal e açúcar é comum nos alimentos processados, mas existe um 4º grupo da classificação nova, onde o propósito do processamento já não é mais aumentar a duração do alimento, não é mais tornar a preparação desse alimento mais fácil, não é mais dar a esse alimento, incrementar as propriedades sensoriais desse alimento. Na realidade, o propósito da produção do 4º grupo da classificação nova, que são os alimentos ultraprocessados, é criar produtos que são extremamente convenientes, são prontos para consumo, têm uma duração muito longa, são palatáveis, geralmente hiperpalatáveis, têm um baixo custo, portanto, são altamente lucrativos para a indústria, e o que é mais importante, eles têm a capacidade de substituir
todos os outros alimentos. Então, hoje, no mercado, a gente encontra alternativas ultraprocessadas para todo e qualquer alimento do grupo 1 e toda e qualquer preparação culinária baseada em alimentos do grupo 1. E que processos são utilizados para produzir alimentos ultraprocessados? Uma sequência de processos, né? Daí o nome ultraprocessado. Então, tudo começa, na realidade, com a quebra dos alimentos integrais e a partição desses alimentos integrais em substâncias alimentícias, né? Óleos, gorduras, amido, proteínas. Essas substâncias extraídas dos alimentos, elas são modificadas quimicamente, por exemplo, pela hidrogenação. Uma terceira etapa é a montagem desse novo produto, né? Então, a junção da proteína com amido, com a gordura. Essa junção, essa combinação de macronutrientes, ela normalmente não é palatável. Então, uma etapa muito importante na confecção do alimento ultraprocessado é o uso de aditivos cosméticos, que estão ali para dar cor, textura, aroma a esses produtos. E, finalmente, nós temos as embalagens, frequentemente usando materiais sintéticos, e isso também é muito importante para a saúde. Aqui uma definição mais formal de alimentos ultraprocessados, que são formulações industriais de muitos ingredientes, que incluem substâncias alimentícias originais ou quimicamente modificadas, que resultam do fracionamento de alimentos integrais e contém também aditivos que são usados para tornar o produto palatável ou hiperpalatável. Mas o mais importante é que o objetivo aqui, o propósito, é criar produtos convenientes, hiperpalatáveis, de baixo custo e que têm o potencial de substituir todos os outros alimentos. Embora a definição não seja simples, né, de alimentos ultraprocessados, há marcadores de alimentos ultraprocessados que ajudam a gente a identificar quando a gente está diante de um produto ultraprocessado. Esses marcadores são de dois tipos. Ou são substâncias que não são utilizadas em cozinhas, como, por exemplo, os isolados proteicos, o glúten, a caseína, a proteína do soro, né? Ou aditivos cosméticos, aromatizantes, emulsificantes, etc. Uma outra característica dos alimentos ultraprocessados é que eles são produzidos por grandes corporações que têm uma capacidade muito grande de criar demanda para os seus produtos, né? Essas 10 empresas, por exemplo, elas vendem diariamente mais de $1 bilhão por dia, não é? No mundo. Aqui vocês veem vendas de alimentos ultraprocessados em 80 países do mundo. Então, vocês podem ver que o consumo pode chegar a mais de 300 quilos por pessoa por ano, então quase 1 quilo por pessoa por dia nos Estados Unidos, mas é ainda muito baixo em países mais pobres, né? Mas essa situação tende a se modificar, porque essas 10 corporações estão atualmente, a sua meta é chegar nesses outros países, aí incluindo vários países da América Latina, onde nós estamos, não é? Para que o consumo aumente, de preferência chegando até os níveis que a gente tem hoje nos Estados Unidos. E os dados mostram exatamente isso, que a gente vê o crescimento das vendas de alimentos ultraprocessados entre 2006 e 2019 na América Latina, vai de 26 para 33 quilos por pessoa por ano. Bom, e o que nós temos de evidências que indicam que alimentos ultraprocessados influenciam a qualidade da dieta e a saúde? A produção científica em estudos de alimentos ultraprocessados tem sido muito dinâmica nos últimos anos, né? A gente tem mais de 700 artigos científicos que utilizam esse termo ultraprocessado. E o que mostra essa literatura científica? Uma parte desses resultados está sintetizada nessa publicação da FAO de 2019, que vocês podem aí consultar. Basicamente, o que os estudos mostram sobre qualidade da dieta é que, quanto mais alimentos ultraprocessados na dieta, mais a dieta tem uma alta densidade energética, tem mais açúcar, mais gorduras não saudáveis, menos fibra e menos proteína. Ou seja, é a receita perfeita para a doença crônica, não é? Os estudos que mostram isso são estudos nacionais realizados aí em mais de 15 países. Mas os alimentos ultraprocessados não afetam apenas o perfil nutricional da dieta. Aqui vocês veem 7
mecanismos, não é? Efeitos dos alimentos ultraprocessados sobre a qualidade da dieta que não dizem respeito à mudança do perfil nutricional, né? Baixa saciedade, o microbioma pró-inflamatório alterado, a presença reduzida de componentes bioativos, vários outros mecanismos, né? Quanto ao impacto na saúde diretamente, a gente tem, em 2020, 7 meta-análises, 7 revisões sistemáticas que avaliaram essa relação. O que elas mostram para a gente? Que o consumo de alimentos ultraprocessados, quando acompanhado, são estudos de corte, em sua maioria, que acompanham dezenas de milhares de pessoas por 5, 10, 15 anos, o que eles mostram? Que as pessoas que consomem mais alimentos ultraprocessados têm um maior risco de obesidade, de hipertensão, de diabetes, de doenças cardiovasculares, de síndrome metabólica, dislipidemias, depressão e de mortalidade por todas as causas. Então, essas evidências hoje são muito robustas, mostrando isso. A gente, alguns desses trabalhos fizeram meta-análise e confirmam esses resultados para várias doenças crônicas, né? E também temos, como certamente muitos de vocês já leram, né, esse artigo famoso do National Health Institute dos Estados Unidos, que é um ensaio clínico randomizado, que demonstrou de uma maneira muito elegante, né, e muito convincente de que a ingestão de dietas ultraprocessadas, onde você tem uma grande quantidade de alimentos ultraprocessados, aumenta a ingestão calórica diária em pelo menos 500 quilocalorias e aumenta o ganho de peso dessas pessoas. Baseado nessas evidências, a gente tem já temos várias guias alimentares que se baseiam na classificação nova. A primeira foi do Brasil, em 2014, né? Em seguida, tivemos a guia alimentar do Uruguai, guias do Equador e do Peru também são bastante parecidas com o modelo brasileiro, e a mais recente é a guia alimentar de Israel. Alguns outros países também já utilizando essas guias. No caso, a guia brasileira tem essa estrutura aí, eu vou falar um pouquinho da escolha de alimentos no guia alimentar brasileiro. Há outros aspectos importantes que o Jeffrey Cannon, a seguir, vai comentar com vocês. Bom, basicamente, no capítulo 2, são 4 recomendações. A primeira é que a alimentação saudável deve ser baseada no grupo 1, ou seja, em alimentos in natura minimamente processados, com algumas qualificações. Tem que ser em grande variedade, tem que ser predominantemente de origem vegetal e, se possível, produzida de maneira sustentável por agricultores da agroecologia. E as razões para isso são várias. A segunda recomendação é sobre o grupo 2, que são os ingredientes culinários. São muito importantes, que em outros guias alimentares, frequentemente se coloca naquelas pirâmides alimentares, esses ingredientes no topo da pirâmide, para se usar apenas de vez em quando. Não. Se você cozinha e você faz sua alimentação à base do grupo 1, você precisa dos ingredientes culinários. Mas aqui o segredo é usar em pequenas quantidades, não é? Porque eles são, e sem eles você não consome alimentos do grupo 1, e muito menos de maneira prazerosa e deliciosa, não é? Os alimentos do grupo 3, a recomendação é a mesma, se usar em pequenas quantidades, aqui nesse caso, como parte de refeições baseadas no grupo 1, ou complementando essas refeições. E, finalmente, em relação a alimentos ultraprocessados, a orientação é se evitar, né? E aí as razões são várias. Uma é o perfil nutricional desses alimentos, que é completamente inadequado, mas outra é porque eles são produzidos para serem consumidos em excesso, porque eles são hiperpalatáveis e porque eles não saciam. Em segundo lugar, eles deslocam os alimentos dos outros grupos, que são muito mais saudáveis. E, finalmente, os meios de produção, distribuição, marketing e consumo desses alimentos, eles danam a saúde, a vida social e o ambiente. A regra de ouro do guia alimentar é preferir alimentos minimamente processados, in natura, e as refeições preparadas com esses alimentos, evitando os alimentos ultraprocessados. Por exemplo, não substitua água, leite, fruta por refrigerantes,
bebidas lácteas ou biscoito, né? Então, ele é bastante claro em suas recomendações. Finalmente, eu só queria dizer que o Guia Alimentar é um processo coletivo, eu não tive tempo de falar nisso, mas é um processo que envolveu dezenas, centenas de pessoas de todo o Brasil, de várias universidades brasileiras. Foi feito em parceria com a Universidade de São Paulo, o Ministério da Saúde, a CEGAM e a OPS, né? Então, são muitas pessoas que estão aí, e esse agradecimento aí a essas pessoas eu nunca deixo de fazer no final de minhas apresentações. Muito obrigado, estou depois à disposição para perguntas. Obrigado pelas informações, doutor Carlos. Agora, para falar sobre o processamento de alimentos, saúde e bem-estar, um novo paradigma, nós teremos a ilustre participação do doutor Jeffrey Cannon. Dr. Jeffrey é especialista em políticas internacionais de alimentação e nutrição. É membro do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo. Com a fala, Dr. Jeffrey. Dr. Jeffrey, só pode ligar o microfone? Could you turn on your microphone, please? Excuse me. Okay? Ok. Ok. Muito obrigado a todo mundo na OPAS que organizou esse seminário, foi ótimo. Por quase 40 anos, eu tenho trabalhado e ajudado a criar essas guias alimentares nacionais e internacionais. Esses são bases das políticas para melhorar as políticas de saúde. Uma vez eles trabalhavam muito bem e todos agora estão baseados num paradigma obsoleto. Essa apresentação é em 5 partes. Primeiro, quais são os paradigmas? Aí a origem da nutrição da ciência bioquímica, depois as guias alimentares baseadas nesses conceitos, e então a nova ciência de nutrição, a classificação de comida nova, em 2009, e o Guia Alimentar Brasileiro 2014, e aí o novo paradigma para a ciência de nutrição. Nenhuma ciência absoluta. Ciências começam com ideias, desenvolvem em teorias gerais, conhecidos como paradigmas. E isso são testados por experimentações, novas descobertas, experiências. Paradigmas nunca são a verdade. A ciência de nutrição é dinâmica, tem que responder às circunstâncias, isso ainda é verdade. Nessa crise pandêmica de obesidade fora de controle e suas muitas doenças e condições. O químico alemão Justus von Liebig desenvolveu nutrição em uma ciência rígida, verdadeira, seguindo a descoberta de comidas que poderiam ser reduzidos nos seus constituintes químicos. Ele viu proteína como nutriente mestre, porque promovia crescimento. E ele inventou a primeira fórmula artificial baseada em leite de vacas. A importância do governo foi de ter dietas de alta proteína para criar homens fortes para lutar as guerras terrestres. Esse trabalho foi acelerado na indústria, na Revolução Agrícola, especialmente na Prússia, Reino Unido e nos Estados Unidos. 200 anos depois, seu conceito de bioquímico ou uma ciência nutricêntrica ainda é dominante. Guias alimentares, na época das 2 guerras mundiais, foram feitas para encorajar o consumo de mais comida vista como saudáveis. Isso foi efetivo. Esses guias dependem nessas tabelas de alimentos. A composição química de comidas foi a primeira tabela de alimentos oficial no Reino Unido, e o conhecimento da composição química dos alimentos é primeiro e essencial
no tratamento de dietas, via dietas de doenças em qualquer quantidade. Essas tabelas têm sido elaboradas e se tornaram bíblias para pessoal de dieta e nutricionistas. Aqui tem 2 das diretrizes dos Estados Unidos, with those used by UN publicado agencies. cada 5 anos. Globalmente, esses são colocados pelas agências da ONU e são muito influentes. Apesar de serem feitos para desencorajar o consumo de aquilo que é considerado pouco saudável, seu pensamento vem das teorias dos fisiologistas americanos Ansel Keys. O paradigma bioquímico não mudou. Esses guias continuam a dividir comidas nos seus constituintes químicos, pensando em como afeta a saúde e doenças humanas. Pessoas são vistas como consumidores individuais, pouca atenção é dada às comidas, como a comida é feita. E isso é visto independente. E esses guias provavelmente ajudaram a reduzir a doenças cardiovasculares, mas não obesidade. Aqui está o atual guia dos Estados Unidos, em que a obesidade e diabetes está fora de controle nos Estados Unidos e nas pandemias mundiais. Só mudou incrementalmente de edições anteriores, tem mais refeições e alguns padrões de dieta, tem pequena relação em como as comidas são feitas e as relações entre os humanos e o mundo deles, e estão fora desse escopo. Agora, com essa crise de confiança, o relatório, em termos desse guia, diz que o padrão dietério americano não está atualmente ou jamais foi nas diretrizes alimentares para americanos desde 1980. Acadêmicos indicam as falhas do guia ou têm uma visão um pouco mais ampla. Essa lista, alguns dos problemas e falhas desses guias alimentares mostram as óbvias limitações. Esses guias são obsoletos, porque comida, os tempos e as necessidades mudaram. Agora, o sistema global industrial de comida está dominado por produtos empacotados, feitos por corporações. A pandemia global de obesidade é um grande aviso, mas quase todos os guias continuam o paradigma bioquímico. Paradigmas como mapas têm que ser redesenhados quando eles não mostram um caminho. A evidente falha desses paradigmas aceitos é o primeiro estágio em mudar qualquer paradigma, como evidência contrária. Tipicamente, crises são necessárias, assim como, por exemplo, com essa pandemia de obesidade e a disrupção climática. Novos conceitos, levando a novos paradigmas, têm que ser afirmados e testados. E há uma necessidade de uma massa crítica de pessoas que aceitam esse novo paradigma, e isso leva tempo. Em abril de 2005, um novo conceito de nutrição foi feito pelo projeto da Ciência da Nova Nutrição. 23 acadêmicos e autores, inclusive 3 presidentes sucessivos da União de Ciências Nutricionais, formaram um painel por 3 dias na Alemanha. Em setembro de 2005, a nova ciência nutricional foi lançada na Conferência Internacional em Nutrição na África do Sul. Nos próximos 2 anos, foi discutido e apoiado a conferência na Espanha, Austrália, China, Chile, Canadá, Suécia e Brasil. O grupo de trabalho australiano está na foto acima. O projeto-chave é a recente declaração de Giessen, declara que nutrição, que é social, econômico, ambiental e também uma ciência biológica e de comportamento político, poderia ser adicionado. Esse novo conceito faz a ciência de nutrição mais relevante, importante, positivo e interessante. Essa lista
does the meaning of health mostra o escopo da nova ciência de nutrição, que é o bem-estar completo, físico, mental e social, e não só a ausência de doenças ou enfermidades. As dimensões sociais, econômicas, políticas e ambientais não são extras para serem colocados no capítulo final ou em apêndices. Guias alimentares têm que vir de pessoas de uma constelação de disciplinas. Já tem iniciado isso em certos grupos internacionais independentes. Aqui está a segunda teoria e consequente teoria. Uma vez que a nutrição é vista como um todo, se torna irracional a equacionar comida aos seus macro e micro constituintes. Tem muito mais para a comida do que isso. Desde os anos 70, padrões de dieta e de alimentação foram transformados e os índices de obesidade rapidamente aumentaram. O motivo óbvio é o que foi feito à comida antes dela ser comprada e consumida, ou seja, processamento da comida. O relatório que dirige essas diretrizes atuais nos Estados Unidos afirma os componentes das comidas a serem limitados seria bebidas adocicadas, sobremesas, snacks, balas, açúcares, cereais de café da manhã, produtos com alto nível de lácteos, sanduíches e outros como pizza. Beliscar é mais prevalente, é quase universal agora, né? E se você ver no slide acima, você vai ver que uma palavra está faltando. O produto acima, os produtos acima são quase todos processados, ou para serem exato, ultraprocessados. Aqui acima está uma lista com os benefícios da classificação de alimento nova, NOVA. Identifica padrões de comidas saudáveis baseados e feitos com comidas minimamente processadas, como o Carlos discutiu, junto com ingredientes culinários. Quase toda comida é processada de alguma forma antes de ser consumida. A maioria desses processos são benignos ou neutros. Alguns são malignos, como a parcial hidrogenização de certos óleos. E Nova identifica esses padrões de comidas não saudáveis como sendo feitos por alimentos ultraprocessados e ingredientes mais ainda processados industrialmente, com quase ou nada de comida inteira. Humanos não foram evoluídos ou adaptados a esses produtos artificiais. Em 2014, os guias alimentares da população brasileira foram publicados num processo de 3 anos e apoiado pela OPAS. Foi o primeiro efetivamente a adotar as duas novas teorias. Explicou os princípios explícitos, as minutas foram discutidas e revistas em reuniões com oficiais da saúde pública de todos os 24 estados brasileiros. Como o Carlos fez no final da sua apresentação, suas recomendações são para pratos produzidos naturalmente, consumidos por 1/5 dos brasileiros. Sua análise e recomendações tomam em consideração sociedade, economia, ambiente e outras coisas. Outros governos também incorporaram o Nova nos seus guias alimentares, como o Carlos mencionou. Então, aqui está um novo paradigma e o propósito para a nutrição. Ela é universal, positiva, se encaixa nos fatos e olha para o futuro. Depois de discussão e revisão, deveria ser publicado em todos os contextos como o primeiro princípio da teoria e prática da ciência de nutrição, inclusive guias alimentares. O paradigma bioquímico está mudando, incluindo nas Nações Unidas. O texto ali é a introdução à cúpula das Nações Unidas de Sistemas Alimentares. E é exatamente isso que é necessário. Eu quero mandar minhas saudações a vários colegas,
como o Carlos Monteiro, Klaus Leisman, Mark Walkist, alguns dos outros colegas que ali estão acima, e em outros países. Se alguém quiser uma cópia desse documento, eu preparei um documento completo que tem todas as referências, e o meu e-mail é esse aqui, jeffreycannon1@gmail.com. Muito obrigado. Thank you very much, Dr. Jeffrey Cannon. Muito obrigado, Dr. Jeffrey Cannon. Nós iremos, então, abrir para conduzir este primeiro debate do nosso seminário. Convidamos a doutora Gisele Ortolini, coordenadora geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde do Brasil. Mas antes de passar a palavra para a doutora Gisele, pedimos gentilmente que todos e todas que quiserem fazer contribuições postem no chat ou clique no ícone levantar a mão, que fica no botão reações, localizado abaixo da sua tela. Abriremos espaço para 3 a 5 falas. Doutora Gisele. Olá, bom dia, agradeço as excelentes explanações do professor Carlos e do Geoffrey. Então, nós vamos abrir para perguntas, né? Caso alguém tenha interesse, pode levantar a mão e também postar no chat. Eu vou, enquanto as pessoas se manifestam, eu vou fazer algumas perguntas para aquecer o nosso debate. Para a Lina ainda está conosco, da OMS, eu acho que seria importante se a Lina pudesse falar um pouquinho mais, né, para nós e para os países que estão aqui, sobre como vai funcionar a coalizão para as dietas saudáveis, né, que está sendo proposta no âmbito da cúpula. E para o Israel, se ele puder falar um pouco sobre os próximos passos, né, se tem mais alguma agenda prevista pela FAO regional para o Ano Internacional de Frutas, Verduras e Legumes. E aí, para todos, né, incluindo o professor Carlos e o professor Jeffrey, considerando os desafios, né, que estão postos pela pandemia e que a maioria dos países vem enfrentando, né, com os impactos nos sistemas alimentares e na má nutrição, que estratégias vocês visualizam que seriam importantes para os países adotarem para fortalecerem seus guias alimentares? Se puderem falar um pouco sobre isso, e o chat está aberto para quem gostaria de fazer perguntas direcionadas à OMS, à FAO e aos pesquisadores. Obrigada. Então, Lina, você poderia falar um pouco mais sobre a proposta da coalizão das dietas saudáveis? Thank you, Muito obrigada, Gisele, por me fazer essa pergunta. De fato, nós temos uma nota conceitual da coalizão de dietas saudáveis. Nós queremos co-criar como a coalizão vai funcionar, junto com os parceiros que apoiarão, e especialmente nós gostaríamos que os Estados-membros liderassem essa coalizão em conjunto conosco. Nós tivemos algumas expressões de interesse, incluindo da Dinamarca, Suécia, Guiana, mais uma vez Suíça, e como eu falei, algumas agências das Nações Unidas também. E na segunda-feira, nós tivemos uma reunião com representantes do Chile, que já expressaram o seu interesse em se juntar à coalizão. Então, o que a coalizão quer fazer é apoiar os países na realização e implementação do seu roteiro para a transformação de sistemas alimentares. E nós não queremos empurrar qualquer modelo ou forçar qualquer modelo. Cada país deve decidir em relação a isso, e muitos países têm o diálogo das cúpulas alimentares e já determinaram roteiros específicos sobre o que eles querem focar. Então, a questão é ter um aprendizado em conjunto, como essa equipe aqui está fazendo, com esse grupo aqui está fazendo sobre questões específicas. Deve haver subgrupos na coalizão de
de dietas, como ambientes alimentares, valorização dos alimentos, entre outros, e apoiar os países, especialmente com apoio técnico, como as agências das Nações Unidas têm feito, e especialmente também compartilhar essa experiência. Esse é o propósito dessa coalizão de dietas saudáveis, e trazer também guias que as agências das Nações Unidas têm produzidos sobre o assunto. Eu acho que, em geral, é por isso que é importante que tenhamos diversos Estados-membros se juntando para que não tenhamos a influência de uma visão única, para que tenhamos visões abertas e, certamente, eu quero, por exemplo, que os países africanos possam se juntar, e nós temos o interesse de Gana, mas nós não queremos alguns Estados-membros mais poderosos, digamos, terem uma influência exagerada. Nós queremos que os países possam ir no seu próprio caminho sobre como eles acreditam que seja importante a mudança dos seus sistemas alimentares. E, claro, como Jeffrey Cannon bem falou, mudanças de paradigmas são necessárias. E isso tem a ver com mudanças políticas, com visões políticas. Portanto, é importante que haja uma variedade de opções para que os países possam ver para qual caminhos eles vão seguirem. E nós queremos que os caminhos sigam as formas mais saudáveis e justas da transformação alimentar. Mas quem quiser mais informações, eu vou colocar meu e-mail no chat. E, por favor, entre em contato comigo, caso vocês queiram se engajar comigo e saberem mais. Obrigada. Obrigada, Alina. Aqui no Ministério da Saúde no Brasil, nós recebemos a proposta de coalizão e estamos fazendo a análise. Eu imagino que outros países também tenham recebido e estejam fazendo análise, e pode ser uma excelente oportunidade para fortalecer ainda mais esse debate. Obrigada, eu convido o Israel para falar um pouco sobre o Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras e como essa agenda pode impulsionar os guias alimentares, né, e os alimentos in natura e minimamente processados. Israel? Talvez ele tenha desconectado. Ele não consegue. Bom, então, assim, um debate que eu gostaria de ouvir, mas aqui tem uma pergunta da Gabriela para o professor Carlos, que ela gostaria de saber qual é a metodologia mais adequada para a avaliação da evidência científica quando se busca incorporar o processamento de alimentos nos guias. Essa foi a pergunta da Gabriela, da Argentina. E aí, professor Carlos, se você quiser também falar um pouco sobre estratégias que você acha que os países podem adotar para fortalecer os guias alimentares, considerando o nível de processamento, também é um ponto importante. Tá, obrigado, Gisele. Então, em relação ao que os países podem fazer, não é? Primeiro, então, claro, a disseminação dos guias, quer dizer, o guia alimentar é um passo, você ter um guia consistente é um passo, agora ele tem que chegar às pessoas, né? E ainda amanhã, sobretudo, vamos discutir essa questão da disseminação, isso é fundamental, né? Fazer realmente ele deixar de ser um documento de prateleira, né, e passar a estar realmente nos locais, com as pessoas e tal. Mas também é muito importante a gente criar ambientes nos quais as recomendações que constam nos guias sejam passíveis e possíveis de serem adotadas, né? Então, essas políticas são fundamentais, né? No Guia Alimentar para a População Brasileira, há um capítulo de obstáculos e de políticas que são necessárias para se contrapor esses obstáculos. Então, nessas políticas, é fundamental a gente entender por que o consumo de alimentos ultraprocessados cada vez é maior no mundo inteiro, né? Quais são os fatores que levam as pessoas a abandonarem os alimentos tradicionais, a forma tradicional de se alimentar,
e passar a consumir alimentos ultraprocessados. Há vários vetores, né? Um deles, por exemplo, é o marketing. E nos nossos países, né, da América Latina, onde o consumo de alimentos ultraprocessados ainda não é como nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, o marketing é fundamental para essas empresas, né? Porque é com o marketing que eles conseguem criar demanda para os seus produtos e substituir os alimentos minimamente processados. Esse marketing tem que ser regulado, como nós regulamos o marketing do tabaco, de bebidas alcoólicas. Não há razão para que a comercialização, o marketing de alimentos ultraprocessados seja totalmente não regulado, como é hoje na maioria dos países. Então, regular marketing. A outra questão é o acesso, é o preço, né? Esses alimentos eles são baseados em ingredientes de muito baixo custo. É como o cigarro. Eles vão sempre tender a custar pouco e menos do que os alimentos de verdade. Então, é preciso que você tenha, como no caso do tabaco, que você tenha impostos que façam com que o custo do consumo desses alimentos seja levado em conta, né? Hoje, em muitos países, esses alimentos ultraprocessados são subsidiados. Há outras políticas, como compras de alimentos por programas institucionais. O Brasil tem uma experiência fantástica com o programa de alimentação escolar, que compra, de preferência, alimentos minimamente processados e evita comprar alimentos ultraprocessados. Há outras políticas importantes, a rotulagem nutricional, né? Também vários países aqui da América Latina, o Chile começou, o México está indo muito bem nisso, o Brasil tem ainda algum caminho pela frente, mas é muito importante que as pessoas saibam a rotulagem de advertência frontal. Não existe outro mecanismo para informar os consumidores que não rotulagem de advertência, no caso de alimentos, né? E é preciso que a gente avance nesse caminho. Com relação à evidência, só rapidamente, de maneira geral, na área da epidemiologia nutricional, a gente tem que levar em conta a totalidade da evidência, né? E o que a totalidade da evidência nos mostra, desde aqueles estudos de inquéritos nacionais de consumo alimentar que eu mostrei no início, estudos de mecanismos, estudos de coorte, ensaios clínicos, todas essas informações são muito importantes. E, felizmente, hoje a gente tem para muitos países as evidências todas já que são necessárias para que os guias alimentares possam ser revistos e possa se incorporar essa dimensão do processamento de alimentos nos guias, né? Eu já falei bastante, fico por aqui. Obrigado. Obrigada, professor Carlos. Agora eu vou passar a palavra para o professor Geoffrey, se ele puder falar um pouco também nessa perspectiva de quais os desafios que ele visualiza que os países enfrentam, né, para implementar, para adotar o nível de processamento de alimento nos seus guias e estratégias que podem ser usadas para fortalecer os guias alimentares nos países. Geoffrey? Vamos aguardar a tradução. I'll just mention two things. Eu gostaria de mencionar duas coisas rapidamente, e ambos são apoiados por o que o Carlos acabou de falar. Antes de mais nada, Lisa Marie mencionou os atores poderosos que têm uma grande função no desenvolvimento de dietas saudáveis, globalmente e nacionalmente. Ainda não foram mencionadas as corporações transnacionais. Como mantê-las responsabilizadas? Em relação ao que o Carlos disse, eu acho que um dos pontos que ele trouxe na sua impressionante apresentação foi a importância dos ingredientes processados consumidos em moderação. Claro, o que está faltando nos guias dietários, com poucas exceções, que é o guia brasileiro, são as refeições. As diretrizes falam sobre os alimentos e existe um reforço a frutas, verduras e legumes, que raramente são comidas como lanchinho, né? E esses guias têm que mostrar a importância das refeições, e é o que eu queria trazer. Obrigado.
Legal, muito obrigada. Para nós encerrarmos esse bloco, né, acho que tem alguns comentários no chat, né, Moçambique sinalizou que eles não possuem guia alimentar e que eles gostariam de contar com o apoio, né, das pessoas que estão participando desse fórum. E aí eu aproveito para falar que o Ministério da Saúde, né, no âmbito da CPLP do Brasil, assinou uma recomendação de ministros para os países da CPLP, né, e esse processo está em andamento com o apoio da ABC, que é a Agência Brasileira de Cooperação, para que o Brasil possa apoiar esses países na elaboração dos seus guias. A doutora Lina pediu a palavra, eu vou passar para ela. Se mais alguém gostaria de falar, a gente pode fazer mais uma rodada e aí a gente passa para a próxima sessão. Lina? Thank you, Gisele. Muito obrigado, Gisele. Eu só quero responder ao que o Jeffrey falou diretamente para mim. Eu não mencionei as corporações transnacionais, mas eu disse atores poderosos. Eles certamente incluem as multinacionais. Então, em relação à coalizão de dietas saudáveis, é importante saber que o design da cúpula alimentar foi de múltiplos atores. Então, desde o início, todos os atores estavam à mesa, e isso é bem incomum. Eu não estou julgando se é uma tendência boa ou ruim, eu vou manter minha opinião pessoal para mim, mas tudo agora é de múltiplos atores e todo mundo deve estar à mesa, mesmo para o desenvolvimento de políticas, que, claro, nos traz a questão do conflito de interesses. Em relação à coalizão de dietas saudáveis, agora a gente pede para os Estados-membros e as agências das Nações Unidas para se juntarem a nós, enquanto desenvolvemos os princípios de engajamento de atores não estaduais, que mostra que eles, de forma positiva, contribuirão aos objetivos da coalizão de dietas saudáveis, que é trazer o acesso às pessoas sobre dietas saudáveis e sustentáveis. Certamente é algo difícil, é uma questão complexa, e certamente as empresas multinacionais têm a sua responsabilidade. Obrigado. Obrigada, Lina. Antes, na verdade, de passar para a próxima sessão, tem uma pergunta aqui no chat que, a princípio, não foi abordada, né, pelos painelistas, mas é a preocupação da Miriam, né, perguntando sobre se existem estatísticas do comprometimento dos agrotóxicos, né, do impacto do uso de agrotóxicos nos sistemas alimentares e como é que é o uso dos agrotóxicos nos países, né. Eu também peço a compreensão da Miriam, né, porque não foi objeto de debate a apresentação das pessoas que estão aqui, mas se algum dos painelistas quiserem comentar o impacto, né, da produção de alimentos na saúde global, a gente pode fazer uma rodada. Obrigada. Muito rapidamente, Gisele, na minha apresentação, quer dizer, eu tive muito pouco tempo, mas na primeira recomendação do guia, quando se recomenda que a alimentação saudável deve estar baseada em alimentos frescos ou minimamente processados, aí é uma observação tanto em relação à variedade, que ser fundamental, você ter variedade. O Jeffrey falou um pouco, não é só frutas e hortaliças, né? É leguminosas, cereais, são raízes, são todos. O ser humano é omnívoro, né? Precisa de todos esses alimentos. Além disso, esses alimentos devem ser produzidos de maneira sustentável, né? E preferentemente pela agroecologia. Então, e por que isso? Porque, na verdade, a agricultura industrial, que está na base da produção dos ingredientes dos ultraprocessados, né? Mas também, infelizmente, está na base de muitos alimentos que são consumidos diretamente pelas pessoas. Você utiliza uma quantidade muito grande, não só de agrotóxicos, mas de fertilizantes e de várias técnicas que não são amigáveis para o meio ambiente, né? Então, é fundamental isso. Agora, a questão particular dos agrotóxicos, ela se refere a todos os alimentos, quer dizer, não só os alimentos do grupo 1, mas do grupo 2, do grupo 3, do grupo 4, todos os alimentos
quando você utiliza agrotóxicos, agora há uma pesquisa recente que o IDEC fez, de conteúdo de agrotóxicos nos alimentos, vários alimentos ultraprocessados, como seria de se esperar, eles são, o glifosato, por exemplo, você encontra em vários biscoitos, em vários produtos ultraprocessados. Então, é por isso que é muito importante que a forma de produzir os alimentos na própria agricultura é muito importante, para evitar que a gente tenha que consumir esses xenobióticos, né? Quando eu falei dos xenobióticos, a gente poderia acrescentar aí as moléculas, as substâncias químicas que são usadas como agrotóxicos e que estão presentes na nossa alimentação. Uma muito boa pergunta. Obrigado. Legal, obrigada, professor Carlos. Então, nós encerramos esse bloco, né, e eu passo a condução para o mestre de cerimônias. Muito obrigado, doutora Gisele, pela brilhante condução desse debate. Nós, antes de passarmos a palavra ao doutor Fábio Gomes, a nossa equipe técnica solicitou, então, um momento para que a gente possa estar gerando um novo link para continuarmos a condução com mais participantes nesta manhã deste seminário. Pode continuar? Então, tudo bem. Vamos continuar com o nosso evento. Vamos passar agora a palavra ao doutor Fábio Gomes. Ele é representante da Organização Pan-Americana de Saúde. Ele vai estar transcorrendo aí sobre o acesso e consumo de alimentos e bebidas ultraprocessados na América Latina e estratégias para a redução do consumo. Doutor Fábio, com a palavra. Muito obrigado, agradecer em primeiro lugar ao Ministério da Saúde do Brasil pela organização, pelo convite, pela oportunidade de poder contribuir com esse diálogo. Eu só preciso, para compartilhar a minha tela, acho que eu preciso que vocês habilitem para que eu possa fazê-lo. Isso, obrigado, já tem. E é só para informar que eu vou falar em português, alguns slides estarão em espanhol, mas vou seguir a apresentação em português, já que contamos com a tradução, então vou aproveitar, né? Nem sempre tem essa possibilidade. Muito obrigado. E a ideia, eu acho que ela conecta muito com o debate que vocês já estavam todo o grupo fazendo, né? Não só a gente agora, todo o grupo já está bem claro com todas as discussões, a importância de restringir a oferta e a demanda de produtos ultraprocessados e como a importância do guia nesse papel de redução da disponibilidade, do acesso, do consumo. Então, a gente vai conversar um pouco agora de quais são como que esses ultraprocessados vêm incrementando, né, em termos de disponibilidade, acesso e consumo na América Latina, e quais são as ações que a gente pode e que os países têm avançado para poder reduzir essa demanda e essa oferta, né? Então, lá na publicação de 2015, a gente já mostrava com dados do Euromonitor que a América Latina ela vem, em todos os países, incrementando as vendas de produtos ultraprocessados, né? E esse incremento, ele é um incremento anual substancial, a gente não tem nenhuma indicação de que isso está se estabilizando, né? E na publicação de 2019, a gente destacou que esse crescimento dos produtos, alimentos e produtos alimentícios e bebidas ultraprocessados, ele é 3 ou mais vezes mais rápido, né, do que o crescimento de outros alimentos e bebidas, inclusive dos que são empacotados, né? Então, mesmo produtos aqui, a gente tem na primeira coluna, os resultados de produtos empacotados que poderiam ser, por exemplo, minimamente processados, frutas, hortaliças minimamente processados, além de produtos processados, e a gente olha aqui na do meio só de ultraprocessados, e a gente vê a diferença da velocidade de crescimento que entre 2009 e 2014
foi 50 vezes maior para ultraprocessados, e com a projeção até 2019, a gente tem aí 3 ou mais vezes esse crescimento sendo mais rápido. Então, a gente, de fato, tem claramente os ultraprocessados como o grupo de produtos que vai alavancando a piora da alimentação na nossa região, né? E esse conjunto de produtos ultraprocessados, isso é muito importante porque muitas vezes algumas políticas ficam centradas em tentar reformular esses produtos, né? E no fim das contas a gente vai ver que, além dos elementos negativos nutricionais, como foi falado amplamente aqui, os elementos não nutricionais também são críticos, e a gente não, com essa velocidade de crescimento que a gente tem de ultraprocessados na nossa região, a gente nunca vai conseguir solucionar, e mesmo que fosse só o problema dos ultraprocessados, fosse a composição nutricional, a gente conseguiria resolver ela com a reformulação ou a redução de nutrientes críticos no conteúdo desses produtos. E essa publicação a gente decide justamente explicitar a quantidade em toneladas de açúcares, por exemplo, para destacar um dos nutrientes aqui, que os produtos ultraprocessados despejam nos sistemas alimentares, fazendo frente a essa ideia de que se a gente elimina a quantidade ou se a gente reformula os produtos, a gente vai ter um efeito substancial na alimentação. Na nossa região, isso não é esperado acontecer pela quantidade e volume. Há um microfone aberto, a tradução não pode ser feita. Então, a quantidade de açúcares que são despejados no sistema alimentar dos nossos países só por esse conjunto de produtos, né? Então, entrando um pouco na conversa sobre como a gente pode reduzir essa expansão dos produtos ultraprocessados na alimentação e nos sistemas alimentares dos nossos países, né? Uma das maneiras mais fáceis da gente identificar isso e também pensar como os guias podem ser guias para a população, mas também guias para a formulação de políticas que vá apoiar a adoção das práticas e das recomendações que os guias trazem um importante, uma forma fácil da gente enxergar isso, é a gente pensar como essas epidemias são fabricadas, né, e como a epidemia de consumo de ultraprocessados e as epidemias de doenças e condições de saúde são geradas por conta desse consumo expandido de ultraprocessados, como que elas são desenhadas, né? Elas não estão aí ao acaso, existe toda uma estratégia para que essas epidemias aconteçam, para que essa expansão aconteça, tanto no ponto de vista da presença dos ultraprocessados na alimentação, quanto no ponto de vista da expansão das doenças relacionadas a esses produtos, né? E aí, se a gente pensar que para fabricar essas epidemias, a gente precisa de um conjunto de produtos, a gente precisa de práticas que possam favorecer a expansão desses produtos, e a gente precisa de políticas pensando se a gente tivesse que piorar a situação e expandir, e como são expandidas a presença dos ultraprocessados nos sistemas alimentares na alimentação, quais são as políticas corporativas que são utilizadas para isso ser realizado, né? Então, dos produtos a gente já conhece, a gente já ouviu bem, né? Quais são os produtos que são a fonte motriz da expansão dessas epidemias, como a epidemia de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis, né? Os ultraprocessados são claramente o conjunto de produtos que tem o maior potencial de expandir essas epidemias, né? E do ponto de vista das práticas, o Carlos mencionou um pouco na resposta dele para uma das perguntas anteriores, né? Como as corporações utilizam as práticas comerciais para expandir esses produtos, né? Não é simplesmente fabricar eles, mas também todos os atores que estão dedicados a expandir a presença desses produtos e fazer com que esses produtos sejam transformados de produtos
para alimentos sejam reconhecidos como alimentos essenciais, como parte de uma alimentação, né? Então, essa construção, ela ocorre justamente com o uso da publicidade, patrocínio, preços e promoções, posicionamento de produtos nos ambientes, né? Então, você encontrar esses produtos quase que onipresentes em todo lugar que você vai, e o uso da própria rotulagem como uma estratégia de distorcer o que realmente é o produto, né? Então, a gente tem muitos exemplos de como a rotulagem é utilizada para que o consumidor passe a acreditar que aquele produto é um alimento e não um produto ultraprocessado, né? Então, esse conjunto de estratégias, se a gente não regula essas estratégias e essas práticas comerciais, a gente vai ter muita dificuldade de conseguir frear essa expansão, porque a gente nunca vai ter a mesma quantidade de recursos que essas corporações têm, e a gente não vai conseguir dar mais espaço e ampliar o consumo de produtos não processados, minimamente processados, preparações culinárias, se a gente não frear essa pressão, né, esse deslocamento que o ultraprocessado gera desses outros produtos. E a evidência é muito clara em demonstrar isso para a gente também. Na publicação de 2015, a gente mostra com esse índice de desregulação do mercado, né, que é um índice que mede quão desregulado está o mercado, que quanto mais desregulado está o mercado, maior são as vendas de produtos ultraprocessados nos países, isso analisando 74 países. Então, a gente sabe que se a gente não regula a rotulagem, o marketing, os ambientes, a gente não aplica impostos de maneira a reduzir a acessibilidade financeira desses produtos, a gente não vai conseguir reduzir a expansão deles na alimentação e nos sistemas alimentares, né? E começando para a rotulagem, a gente tem uma publicação que resume um pouco como que os países têm buscado alcançar o objetivo principal da rotulagem frontal, que é facilitar a identificação de produtos que são excessivos em nutrientes, que estão associados às doenças que mais matam e eliminam anos de vida com qualidade da nossa população, né? E a gente hoje passou por um processo de evolução na América Latina e no Caribe, para sair de um sistema que era, no México, o primeiro sistema adotado de forma obrigatória, que era simplesmente uma miniatura da tabela nutricional, que não levava informação, só levava dados para a população, o que é diferente. A gente sabe que os dados, se não são transformados em informação, a gente exige das pessoas, né, um maior um emprego maior, de um esforço cognitivo que os consumidores não fazem. A gente já sabe disso desde a década dos anos 1970, que os consumidores eles usam pouco tempo e fazem pouco esforço cognitivo para tomar as suas decisões de compra. Então, a gente, desde lá da adoção dessa miniatura de tabela nutricional, uso de porções, a gente também identificou como isso era manipulado pela indústria para confundir, às vezes, dois produtos iguais que tinham porções de tamanhos diferentes, justamente porque essa variação de porção ou da própria apresentação do pacote permitia que os valores que eram apresentados para o consumidor fossem diferentes e fossem incomparáveis. E a gente sabe, também aprendemos dos estudos de investigação com consumidores e marketing, que informações que não são comparáveis tendem a ser abstraídas pelo consumidor. Então, se o consumidor olha dois produtos que têm porções diferentes, números diferentes, ele não consegue comparar, ele abstrai essa informação. Então, e aí, nesse momento, a Inglaterra surgia com um semáforo, que era um sistema que colocava cores a esse sistema, essa mini tabela nutricional, e isso, de alguma forma, melhorava um pouco a interpretação que não existia no caso dessa mini tabela nutricional. E o Equador, aprendendo um pouco do que funcionava e não funcionava na Inglaterra, decide eliminar os números, e, de fato, existia evidência de que os números complicavam o entendimento do consumidor, e decide utilizar um semáforo somente textual, que traz a informação alto, baixo e médio, usando não mais porção e passando a usar 100 gramas para estandarizar. Aí a gente começa a aprender também da experiência do Equador,
que usar essas múltiplas cores exigia do consumidor e fazia com que o consumidor também se confundisse, principalmente nas situações em que um produto tinha uma valência conflitiva, ou seja, um produto que é ao mesmo tempo alto em açúcar e baixo em sal, ou baixo em açúcar e alto em sal. Essas múltiplas combinações conflitivas confundiam o consumidor, além disso, elas complicavam a identificação desse sistema nos pacotes que eram que são coloridos, né, os pacotes de produtos ultraprocessados, e impediam que as pessoas pudessem tomar a decisão, e os dados foram mostrando isso. A gente não conseguiu no Equador reduzir e ter um resultado tão efetivo quanto a gente vai vendo nos outros países. E aí, com o Chile, a gente tem uma nova, a gente inova mais uma vez, a América Latina inova no processo de desenho da rotulagem frontal, diz, não, ok, entendemos que o sistema textual é melhor, mas vamos estudar outras formas de fazer isso. Busca um ícone que é um ícone reconhecido mundialmente, que é o ícone do sinal de pare, estuda que esse sistema de advertência ele é mais efetivo e mais simples para as pessoas entender, descobre que a palavra excesso no espanhol é mais efetiva do que a alto. Nesse caso já não era possível mudar a legislação, então o sistema do Chile sai com alto em, não porque essa era o que dizia a evidência, mas porque já a regulação já estava adiantada, e seguem utilizando o perfil de 100 gramas, porque até esse momento não existia uma outra recomendação que pudesse vincular o critério nutricional com as recomendações de ingesta da Organização Mundial da Saúde. Bom, o México, outros países agora em um processo, Costa Rica, Argentina, Colômbia, seguem esse processo de aprendizagem que a região tem, que é muito interessante, de buscar sempre essa excelência regulatória, buscando a experiência de cada um dos países, buscando a evidência de cada um dos países para sempre avançar e não retroceder no que a gente está aprendendo. Então, não para por aí, e o México segue com o sistema de advertência, passa a adotar a palavra excesso, que a gente tem evidência não só do Chile, mas também no Uruguai que aparece, passa a adotar a base com caloria, justamente para ajustar as recomendações da Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, e fazer com que as mudanças que o sistema pode trazer para a alimentação possam refletir em mudanças na dieta, e essas mudanças na dieta possam alinhar-se com as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Aí, os outros elementos que são importantes em relação à rotulagem, que a gente sempre comenta, e os países têm avançado nesse sentido também. Mais do que trazer e colocar informação de maneira simples, né, e alertar a população sobre a presença excessiva de nutrientes críticos, por exemplo, e de outros ingredientes que a gente vai ver mais à frente, é fundamental que os países possam eliminar aqueles elementos persuasivos que levam a população a tomar decisões de forma, inclusive, subconsciente ou inconsciente. Então, a gente sabe, por muitos estudos, que os personagens infantis e outras formas de elementos persuasivos fazem com que crianças e adultos também tomam uma decisão diferente daquelas que elas, inclusive, acreditam que seja melhor para elas, né? Então, nesse caso, um estudo com crianças que demonstra o efeito da teoria de transferência de sensação, que é uma teoria que surgiu nos anos 1970, e ela foi, todos os estudos que fazem, que analisam essa transferência de sensação, chegam sempre à mesma conclusão. O rótulo ele tem a capacidade de transferir sensação, ele tem a capacidade de modificar, inclusive, o sabor do produto. E é isso que esse estudo demonstra, só colocando os pinguins na frente do rótulo. Ele muda e faz com que as crianças percebam que esse produto tem um melhor sabor só pelo fato de incluir os pinguins, mesmo o conteúdo sendo o mesmo. Então, esses elementos que vão mudando e persuadindo a decisão dos consumidores de forma subconsciente também têm que ser eliminados, eles começam a ser eliminados no Chile com a restrição e a eliminação dos personagens infantis. No México dá um passo adiante, não só eliminando os personagens infantis, mas regulando também
às alegações nutricionais e de saúde. Então, esse estudo aqui, só para dar um exemplo, um estudo foi feito na Suíça com adultos, e se adiciona somente a palavra, então isso é uma referência textual a frutas, então a palavra fruta, e as pessoas passam a reconhecer esse produto como mais saudável. Então, mais um passo essencial que os países têm que dar, e que essas novas regulações, como eu comentei, que vêm buscando essa melhoria, como o México, em seguida a Argentina, enfim, Costa Rica, os outros países, Guatemala, Salvador, o Caribe, buscando eliminar esses outros elementos que geram essa persuasão. Um segundo ponto que eu queria destacar agora, pensando não só a rotulagem, mas todo o conjunto, né? A importância da sinergia das ações, a importância da sinergia entre as medidas que regulam a rotulagem, a publicidade e o ambiente escolar. Então, é muito importante que, quando os países tomem essa decisão de aplicar a rotulagem frontal, que ela sirva para facilitar a aplicação da regulação da publicidade de ambientes alimentares e da aplicação de impostos, né? E uma das lições que a gente toma dos resultados do Chile, por exemplo, né, com esse artigo que foi publicado em agosto desse ano, é uma que a advertência funciona, e quando ela está acoplada à restrição de publicidade de escolas, ela funciona ainda melhor. Isso significa que os produtos que estão regulados, definidos como aqueles no Chile que são auto-em, eles vão reduzir, a gente vai conseguir reduzir a compra desses produtos. Então, a gente tem aqui uma prova concreta de que a regulação dessas práticas comerciais, ela é capaz de efetivamente reduzir a compra, a aquisição de produtos ultraprocessados e de produtos excessivos nesses nutrientes, né? Agora, uma outra muito importante lição desse resultado é que os produtos que não têm advertência, que não são regulados, eles aumentam a venda e aumentam o consumo. Então, tão importante quanto definir quais produtos devem levar advertência, devem ser regulados, é a definição de que produtos não serão regulados. E é nesse sentido que os países têm avançado em melhorar o perfil de nutrientes que eles adotam, e, nesse sentido, buscar adotar o perfil de nutrientes da OPAS para evitar que produtos que devem ser regulados estejam na categoria de produtos não regulados, porque a gente vai aumentar a venda desses produtos, e isso vai desequilibrar a dieta, e, no fim das contas, a gente pode não ter o resultado final que a gente quer com essas políticas, que é melhorar a alimentação e a saúde relacionada a isso. Então, a gente precisa avançar nesse sentido, e os países já começaram a fazer isso, em buscar os sistemas e adotar o perfil de nutrientes da OPAS, justamente porque ele está vinculado com as metas da Organização Mundial da Saúde. E, além disso, a preocupação, e também o perfil de nutrientes da OPAS traz isso, porque combina não só o perfil de nutrientes, combina a classificação de alimentos com o perfil de nutrientes, e traz a necessidade também de se advertir sobre determinados ingredientes, como é o caso dos adoçantes não açúcares. Isso é fundamental justamente para que a gente possa manter o número de produtos processados regulados, que devem ser regulados, garantida, né? E um dos elementos que a gente tem identificado como, aí passando mais especificamente para a publicidade, que é um desafio, né, de como regular a publicidade melhor do que já está sendo feita, né, e como que a gente vai aprendendo das experiências dos vários países, é que, assim como, por exemplo, a indústria de bebidas alcoólicas, a indústria de tabaco também tentou, né, mas as indústrias de ultraprocessados têm utilizado a estratégia de promoção cruzada, que é justamente de desenhar o rótulo, ou desenhar a publicidade de um produto não regulado para promover o produto que está regulado. Isso, outra vez, é muito importante a gente, por essa razão, ter um perfil de nutrientes que possa regular todos os produtos que precisam ser regulados, para que a gente possa ter a regulação da publicidade, para que a gente possa ter a regulação dos ambientes escolares de maneira adequada. Do contrário, a gente vai ter mais produtos desregulados promovendo produtos que estão regulados. E isso a gente encontra para bebidas alcoólicas, a gente vai encontrar essa estratégia sendo utilizada para ultraprocessados, onde os produtos são muito similares, e a dificuldade, quando você está fazendo propaganda
de uma Coca-Cola, por exemplo, aqui, zero açúcar, você, num grande outdoor, você está promovendo também a outra opção que é com açúcar, por exemplo, né? Então, se você não restringe a publicidade dessas duas, a gente tem um problema. E, claro, o maior, assim, eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem em relação à promoção cruzada e que a gente enfrenta agora no Codex, a reunião começou essa semana, é justamente a promoção cruzada que existe em relação às fórmulas infantis e outras distintas fórmulas e produtos ultraprocessados. É bom a gente lembrar que todos são produtos ultraprocessados, que vão confundir a decisão dos consumidores e colocar em risco a alimentação e a vida de crianças e bebês, né? E aqui mais um exemplo assim, de como os ultraprocessados promovem essa confusão, que a gente já não sabe se as pessoas estão comprando alimentos ou se elas estão comprando um brinquedo, né? Esse exemplo eu gosto muito de usar por isso. O que é isso, né? Esse é um dinossauro, ou é um ultraprocessado, é um iogurte? Então você já não está mais vendendo um alimento nem um produto, né? Então isso muito importante a gente destacar que essa regulação ela é fundamental também para essa etapa inicial da vida e fundamental da vida, na qual os ultraprocessados também vão comprometer, né? Vão comprometer a continuação da lactância materna, vão comprometer a ingestão, tanto na infância quanto no futuro, de gorduras saturadas, de açúcares e sódios, e vão também comprometer até um efeito intergeracional, no sentido que eles afetam as mães e pais e vão afetar a alimentação das crianças menores com 6, 24 meses, ou seja, a gente está falando também de uma regulação que precisa ser estendida para esse grupo populacional também, para a gente evitar essas distorções, inclusive na alimentação complementar e na proteção da lactância materna. Um outro ponto que eu queria, só para ir fechando, antes de entrar nos impostos em relação à regulação da publicidade, é que a gente tem sempre insistido com os países alguns países ainda não têm um sistema ou uma política específica para regular a publicidade de alimentos, mas muitos países já têm legislações para regular a publicidade, para regular o engano ao consumidor. E nessa reunião, nesse relatório, a gente destaca como vários países já contam com mecanismos que já poderiam ser utilizados para impedir muitas das publicidades que estão aí no ar, porque enganam o consumidor ou porque, de alguma forma, violam ou são abusivos porque vão dirigidas a crianças. Então, muito importante que os países possam, ao mesmo tempo que eles buscam legislações e aperfeiçoam suas legislações específicas para a regulação de produtos alimentícios ultraprocessados, que eles possam usar as legislações já existentes para começar a sancionar essas publicidades que vão provocando e vão expandindo e sendo utilizadas para expandir a presença de ultraprocessados, né? Então, já comentei um pouco a importância de ter esses produtos, a definição desses produtos que são regulados bem definidas e desde 2016 os países da América Latina e das Américas contam com um instrumento que facilita essa definição para os países e permite que as mudanças que essas políticas efetivas vão gerar na mudança de compra e na decisão dos consumidores possa se refletir numa mudança na alimentação que finalmente coincida com as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Se a gente não adota isso, provavelmente a gente vai ter mudanças nas compras que podem não refletir uma mudança efetiva na alimentação e não vamos ter os resultados que a gente espera para o futuro, né? E encerro com a questão dos impostos. A gente sabe que, historicamente, o preço de produtos ultraprocessados, e aqui destacado um produto processado, que é uma bebida açucarada, como o preço relativo de produtos ultraprocessados vem reduzindo em vários países, inclusive vários países aqui nessa publicação da nossa região, da América Latina e do Caribe, e isso demonstra a necessidade de consertar essa distorção que o mercado
em série, né, justamente aumentando os impostos sobre esses produtos e aplicando esses impostos de maneira que eles realmente possam afetar o acesso financeiro. Isso significa aumentar também, no momento que a gente reduz o acesso financeiro a esses produtos ultraprocessados, a gente aumenta o acesso financeiro, a gente aumenta o espaço nos bolsos, né, nas carteiras e nos estômagos para os alimentos que a gente realmente necessita promover. Então, aqui a gente tem uma publicação, no final eu passo o link para o site da nutrição. Na página da OPA você pode baixar essa publicação, que traz elementos de quais são os elementos de desenho dos impostos para bebidas açucaradas, e à direita uma publicação que saiu ontem, que a gente publicou a nota metodológica de um indicador estandarizado que a gente vai utilizar, que é baseado no indicador que é utilizado para tabaco e que acompanha como a proporção de impostos que a proporção do preço dos produtos que é de impostos, né? Isso é utilizado muito para o tabaco, a gente já tem, inclusive no caso do tabaco, uma recomendação de quanto do preço deveria ser na forma de impostos, e a ideia é que a gente acompanhe esse indicador para toda a região. A gente já calculou esse indicador uma primeira vez para a América Latina e o Caribe, e a gente vai seguir os países e como o preço, quanto o imposto, enquanto que o preço é composto por imposto, no caso das bebidas açucaradas, para a nossa região, e buscar aumentando isso. Por fim, a gente tinha falado que, além das práticas, né, as corporações também utilizam políticas para conseguir o maior objetivo deles, que é manter todos os mercados desregulados. A gente começou falando que a desregulação é essencial para manter a expansão dos ultraprocessados. Então, todas as políticas corporativas, inclusive aquelas que vão buscar sociedades de nutrição, aquelas que vão buscar outros atores para tentar mudar a decisão dos governos em favor das empresas, elas vão ser feitas justamente para tentar manter esse mercado desregulado e manter a exposição desses produtos ultraprocessados crescendo na nossa região. Então, se a gente não também desenvolve mecanismos para enfrentar essas estratégias políticas corporativas dessas empresas, a gente vai, uma vez mais, ter dificuldade de quebrar esse status quo de mercados desregulados que a gente ainda tem em muitos dos nossos países da nossa região, né? E eu termino com essa frase do relator especial das Nações Unidas sobre o direito à alimentação, que foi respaldada pelo relator especial do direito à saúde, que foi respaldada pelo relator especial do direito à alimentação e pela presidente e vice-presidentes do grupo de trabalho sobre o tema de direitos humanos e empresas transnacionais e outras atividades empresariais, que mencionam que os estados devem atuar urgentemente para contrarrestar essa influência indevida das corporações na toma de decisões do governo. Sem isso, a gente vai ter muita dificuldade, por mais que a gente conheça as políticas, que a gente saiba quais políticas devam avançar para restringir o acesso, disponibilidade e consumo de ultraprocessados, a gente vai ter dificuldade de avançar. Então, muito importante, além de conhecer e melhorar nossas políticas, contrarrestar essa influência, né, das indevidas das corporações nas tomas de decisões do governo. Deixo aqui o link para a nossa página, parro.org/nutrition, também pode ser acessado em inglês e português, e com esse QR Code vocês também podem chegar na página. A gente tem as informações sobre a rotulagem frontal, impostos, enfim, outras medidas regulatórias que são importantes para a gente poder mudar esse cenário na nossa região. Muito obrigado.